Olá, pessoal do oitavo ano. Vim aqui gravar, né, a correção da prova de vocês, já que não deu tempo, né? E essa semana já vai ser a recuperação, agora na segunda-feira. Então, algumas pessoas, né, ficaram em recuperação. Vou enviar a lista para vocês, tudo direitinho. E vim gravar, né, a correção da prova para que vocês consigam aí tirar algumas dúvidas. Enviar também alguns links de alguns vídeos que eu gravei sobre o assunto, mas o principal é corrigir a prova para tirar as dúvidas de vocês a respeito das questões, né? Já que algumas pessoas erraram algumas questões. Então vamos lá, vamos corrigir, certo? Uma por uma. Se ainda ficar alguma dúvida, certo? Vocês podem me procurar pelo WhatsApp, podem me procurar pelo privado, e a gente retira aí qualquer dúvida, tá? Então vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: sobre os conceitos de emigrante e imigrante, é correto afirmar que. Vejam bem, gente, existe uma confusão muito grande, né? Entre essas três palavras, que é migrante, emigrante e imigrante. O migrante é aquela pessoa que se desloca, ela está em processo de deslocamento. O emigrante é aquela pessoa que sai do seu país ou do seu território. O imigrante é aquele que chega. Então, exemplo, você sai da Paraíba para ir morar em São Paulo. Aqui você é considerado emigrante. Quando você chega em São Paulo, lá você é considerado imigrante, porque você adentrou no estado, tá bom? Então, a gente precisa fazer essa diferenciação entre esses três conceitos. Então, vamos lá, o que é correto afirmar aqui? Trata-se de conceitos sinônimos, ou seja, idênticos? Não, de forma alguma são bem diferentes. Trata-se de conceitos que não se relacionam com as migrações, tem tudo a ver com o processo de deslocamento, né? Chegada e saída. É chamada de emigrante, a pessoa que deixa sua região ou país. E de imigrante, quando chega a uma nova região ou país. Ok, correta, né? Ou seja, a pessoa que é emigrante, ela deixa a sua região, ela saiu. E o imigrante é quem chegou em determinada região ou país. É chamada de imigrante a pessoa que deixa a sua região. Veja que houve uma inversão aqui, né? Ó, e emigrante quando chega, não é o contrário. Então a questão correta seria a letra C, tá? Questão de número 2. Sabe-se que os migrantes e os refugiados não devem ser confundidos, pois se tratam de conceitos bem diferentes, tá? Então, ou seja, o refugiado é aquela pessoa que ela é obrigada a deixar o seu país ou a sua região porque ela está sendo perseguida politicamente, ou porque ela está sendo perseguida por seitas religiosas, ou porque houve uma catástrofe natural e ela precisa sair dali, senão ela está correndo risco de morte. Então, esses são os casos, né, de refugiados, ou seja, o refugiado ele não saiu simplesmente em busca de uma melhor qualidade de vida como o migrante faz. O migrante sai por livre e espontânea vontade. O refugiado não. O refugiado ele é obrigado a deixar o seu país, tá bom? Que isso fique bem claro. O próprio nome diz, né, gente? Então, é errado. O que é errado afirmar aqui? Ou seja, significa que tem 3 opções corretas e uma errada. Então, a gente vai marcar que estiver errada. E veja que eu coloquei bem grande, né? É errado. Os migrantes se deslocam no espaço por vontade própria. Tá certo. Os migrantes, eles se deslocam porque querem, né? Ou seja, são livres para ir para onde quiserem. Então tá correto. Por que eu não vou marcar essa? Porque a questão está pedindo para eu marcar a errada. Veja como é importante a leitura, né? Então, prestar atenção nessa questão. Os refugiados são obrigados a deixar seu país? Sim, com certeza. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Então a gente não marca, porque temos que marcar errado. Perseguições políticas, religiosas, étnicas, né, racistas e catástrofes naturais são exemplos de motivos pelos quais os migrantes são obrigados a deixarem seus países de origem. Os migrantes são obrigados a sair do seu país? Não. O migrante, ele sai quando ele quiser. Para essa questão ficar correta, aqui teria que ter refugiado e não migrante. Então, a questão está errada. E é exatamente essa que nós vamos marcar. A questão errada é essa.
D. Os migrantes se deslocam no espaço em busca de melhores oportunidades de vida? Sim, né? As pessoas sempre buscam melhores oportunidades de emprego, fazer um intercâmbio, enfim. Então a questão está correta. Então a única errada é a letra C. Questão 3. Lembrando, gente, que o assunto da prova de vocês, né, foi migrações, os tipos de migrações e população, tá bom? População mundial. Então, a gente vai analisar aí essas questões. Algumas questões são longas, mas elas não estão difíceis, elas não estão fugindo da nossa proposta de aula, certo? A única coisa que a prova, como ela está muito extensa, ela exige muita leitura, que você leia várias vezes antes de responder, porque muitas vezes a resposta está bem óbvia, tá? Mas é necessário concentração. Atualmente, as migrações estão cada vez mais acentuadas, pois algumas pessoas tiveram dúvida com a palavra acentuada. As pessoas ficaram sem entender o que significava essa palavra, né? Mas veja, acentuada é uma coisa que é mais forte, que é mais intensa, que está acontecendo mais. Exemplo, quando você acentua uma palavra, a palavra é acentuada, a sílaba que você vai acentuar é a sílaba mais forte. Então, esse seria basicamente, né, a compreensão do termo acentuada, tá bom? Uma coisa mais forte, está acontecendo mais. Então, as migrações estão cada vez mais fortes, estão acontecendo mais, pois os governos estão mais autoritários. Se os governos estão mais autoritários, obviamente as migrações vão ficar mais difíceis. E não é o caso. Né? E os governos não estão ficando mais autoritários, pelo contrário. Os governos estão ficando cada vez mais democráticos. Pelo menos essa é a intenção. A tecnologia possibilitou o aperfeiçoamento dos transportes e das comunicações. Correto. Ou seja, as migrações se tornaram mais acentuadas, pois a tecnologia ela vem possibilitando esse deslocamento mais facilitado, né? Através dos sistemas de transportes mais rápidos e mais eficientes, e também as pessoas têm maior possibilidade de se comunicar com seus familiares que ficaram nas suas antigas regiões ou nos seus países de origem, tá bom? Então, é exatamente essa questão que nós vamos marcar. A C, por que está errado? Disse assim: o quantitativo de grandes guerras se espalhara pelo mundo. Não, pelo contrário, graças a Deus, as grandes guerras, né, como a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, aconteceu há muito tempo, né? O final foi aí em 1945. Então, já tivemos guerras pontuais, continuamos tendo, mas não é uma coisa que venha se espalhando pelo mundo. Então, a questão está exagerando e não tem muito a ver com a questão do processo de migrações nesse caso, tá bom? Ou seja, ela está fora de contexto. Ela está mostrando uma coisa irreal. Isso não está acontecendo. As pessoas gostam de viajar, veja. Gostar de viajar não está necessariamente ligado à questão das migrações. O migrante é aquela pessoa que ela sai da sua região ou do seu país, né, com a intenção de permanecer neste novo local por um certo tempo. Então, tem as migrações que são sazonais, por exemplo, você vai, passa 3 meses estudando, ou 6 meses ou um ano, e depois volta para o seu país de origem, a migração sazonal. Então, a viagem turística, ela não é considerada uma migração, porque você não vai fixar residência no novo país ou na nova região. Você está apenas viajando, conhecendo como turista, e a intenção é voltar para a sua casa. Então, está errada essa questão também. Não tem a ver com o contexto da pergunta. Ok? Questão 4. Observe a charge e assinale a resposta correta. Então, nós temos essa charge aqui. Normalmente, vocês sabem que charge, ela traz uma ironia, né? Ela está fazendo uma crítica. E, nesse caso, a charge está fazendo uma crítica em relação à vigilância exagerada nas fronteiras dos Estados Unidos. Então, vocês estão vendo aí Donald Trump, nada passa. E aí o muro que eles fizeram para separar os Estados Unidos da fronteira com o México, né? E tem aí, está todo cercado, né? Enfim, uma vigilância grande. Em contrapartida,
Embaixo da charge, nós temos a situação aí do Brasil, Brasil fronteira. Então, nós vemos aí os caminhões passando, né, dizendo passa tudo. Aparentemente aí um criminoso, um traficante, membro do PCC, primeiro comando da capital, em São Paulo, com armas e drogas, né? Então, assim, está mostrando que, como as fronteiras no Brasil elas são muito grandes, né? Nós temos mais de 17 mil quilômetros de fronteira, então a gente faz fronteira com vários países, praticamente todos os países da América do Sul, com exceção do Equador e do Chile, não é isso? Então, o Brasil faz fronteira com todos. Então, é muito difícil o Brasil construir um muro para separar suas fronteiras. Também não é a intenção, porque o Brasil é um país emergente, mas ele não tem tantos atrativos assim para que outras pessoas de outras nacionalidades queiram fixar residência no Brasil. O Brasil não é tão atrativo assim, como os Estados Unidos, ou a Europa, ou o Japão, que tem qualidade de vida superior, né, gente? O nosso país ele vem melhorando a qualidade de vida, mas alguns problemas como violência, sistema de transporte público um pouco deficitário, desemprego, tudo isso não atrai os migrantes para cá. Só pessoas que estão em países muito piores do que o nosso, como, por exemplo, a população da Venezuela, que vem passando por dificuldades muito grandes nos últimos tempos, né, devido a uma mudança política que aconteceu no país. Tá bom? Então, eles vêm passando por uma crise econômica muito forte, então, pessoas passando muita necessidade, sem emprego, sendo perseguidas, e as pessoas acabam saindo de lá, que nesse caso não é nem uma migração, eles são refugiados. Tá? Então, vamos assinalar aqui a questão correta, né? As fronteiras do Brasil e a fronteira dos Estados Unidos possuem o mesmo nível de segurança? De maneira nenhuma. No entanto, a primeira se destaca, ou seja, quer dizer que tem o mesmo nível de segurança, mas os Estados Unidos têm uma segurança maior. Errado, porque não tem o mesmo nível. Questão B. As fronteiras do Brasil e a fronteira dos Estados Unidos possuem o mesmo nível de segurança. Novamente errado. No entanto, a segunda se destaca, ou seja, o Brasil tem uma segurança maior do que os Estados Unidos, de maneira nenhuma, né? Erradíssimo isso aqui. C. As fronteiras dos Estados Unidos são extremamente vigiadas, tendo em vista que esse país é bastante atrativo para os imigrantes, mas o governo do país desenvolve uma forte política de combate à imigração ilegal. O Brasil, no entanto, é criticado na charge por possuir fronteiras menos vigiadas, ao passo de adentrar no território facilmente drogas e armas. Veja, essa alternativa ela está explicando claramente tudo o que se passou na ironia da charge. Né? Então, é essa daqui que a gente vai marcar como questão correta. Tá? D. Os Estados Unidos mostram bastante despreparo no tocante à vigilância de suas fronteiras. Não é isso que a charge mostra e também isso não é uma realidade. Tá bom? Essa questão, gente, muita gente acertou. Fiquei bem feliz. Acho que houve 90% de acerto. Então, vocês foram bem nessa questão. Ou seja, fizeram uma boa interpretação. A questão 5 diz o seguinte. Aí a gente já entra na parte da população. Os países ricos tendem a aumentar a expectativa de vida e as taxas de natalidade. Veja, os países ricos estão aumentando a taxa de natalidade ou diminuindo? Diminuindo. Nascem cada vez menos bebês nos países mais ricos. Onde é que a gente tem taxa de natalidade alta? Em países muito pobres, como, por exemplo, alguns países da Ásia, vários países do continente africano, né? Tem alguns países da América Latina também. Quanto maior a pobreza, maior a taxa de natalidade. Os países ricos tendem a diminuir a expectativa de vida, eu já vou parar por aqui, porque os países ricos eles têm as expectativas de vida mais altas do mundo, né? Por exemplo, o Japão chega a 86 anos, Estados Unidos 84, a Europa por aí também, é uma expectativa bem alta. Nós, aqui no Brasil, que estamos no meio termo, chegamos a por volta de 74 anos de idade, é a média, né? A média no Brasil. Diminuir suas médias de crescimento demográfico, ou seja, diminuir a média de crescimento populacional, isso é verdade? Porque está nascendo menos pessoas, menos crianças, então está diminuindo o crescimento? Está sim. Por exemplo, Portugal. Há um tempo atrás, a população de Portugal era de 10 milhões e 500 mil, hoje é de 10 milhões e 200 mil, então já diminuiu 300 mil habitantes lá em Portugal. Por quê? Porque está nascendo pouquíssimas crianças.
Então, diminuir as médias de crescimento demográfico, populacional, tá? E aumentar a expectativa de vida, isso. Expectativa de vida cada vez maior e o crescimento demográfico menor. Então, questão correta, tem tudo a ver com os países ricos. Aí aqui eu digo o seguinte, aumentar suas médias de crescimento. Não. Onde é que as médias de crescimento demográfico aumentam? Em países pobres. Tá? Questão 6. Atenção, gente. Quantas questões populacionais relacionadas aos países desenvolvidos, quais problemas essas nações enfrentam? Então, letra A. Quais são os problemas que as nações ricas enfrentam, certo? Tendo em vista as questões populacionais. Veja, eles têm expectativa de vida alta, isso é muito bom. Eles têm taxa de natalidade baixa, taxa de mortalidade baixa, fecundidade baixa, ótimo, certo? São bons índices. Porém, tudo que é bom também tem um lado negativo, e eles também estão sofrendo alguns problemas. Quais problemas são esses, né? Como é que a gente pode falar sobre isso aqui nessa questão? Então, vamos lá. Letra A. Aumento das taxas de natalidade e mortalidade. Quer dizer que está aumentando a taxa de natalidade e a mortalidade nos países desenvolvidos? Não, de maneira nenhuma, está errada. As taxas de natalidade estão muito baixas, fazendo com que os países ricos precisem importar mão de obra qualificada. Ok. Já o aumento da expectativa de vida vem promovendo problemas para os aposentados, pois os mais velhos se aposentam mais tarde e com salários menores. É o retrato das nações ricas, tanto na Europa como nos Estados Unidos, no Japão. Por quê? Porque as taxas de natalidade diminuindo, você tem menos jovens, então a mão de obra ela começa a ficar reduzida. Então o país ele tem que importar mão de obra de outros países, ok? E a expectativa de vida aumentando com cada vez mais idosos, né? Ou seja, os aposentados, os mais velhos, eles precisam trabalhar mais tempo e eles se aposentam com um salário cada vez menor. Pra vocês terem uma ideia, antigamente, aqui no Brasil, uma pessoa que trabalhava em um cargo aí federal, se aposentava ganhando, a pessoa ganhava 12 mil, se aposentava ganhando basicamente esse salário. Hoje não, hoje tem um teto, né? Se você ganha 10 mil, se aposenta ganhando 5 mil e assim vai, ou menos. Então, cada vez mais a aposentadoria está ficando menor. Então, essa questão é correta, tá, gente? Esses são os problemas que as nações ricas enfrentam. Ou seja, viver muito é ótimo, mas traz algumas consequências. Ou seja, você vai ter que trabalhar mais tempo, vai ter que se programar melhor e vai ganhar menos quando se aposentar, tá? E fora que vai faltar mão de obra, né? Porque está nascendo menos crianças. Então, um probleminha aí para eles também resolver. Claro que esses problemas não se comparam com os problemas das nações pobres, porque as nações pobres têm dificuldade até mesmo de viver, né, muito tempo, expectativa de vida. Vocês terem uma ideia, na África, no continente africano, a expectativa de vida de alguns países não ultrapassa 55 anos de idade. Então, isso é muito pouco. Né? Há uns anos atrás, há uns 20 anos atrás, a expectativa de vida na África é de 35 anos. Então, é muito grave, né? Então, assim, eles têm problemas, os países ricos têm, mas ainda assim os problemas que eles têm são muito menos graves do que os problemas que os países pobres têm. Tá? D. As taxas de natalidade estão muito baixas, fazendo com que os países ricos precisem exportar mão de obra qualificada, né? Ou seja, se tem menos mão de obra, ele vai exportar. Olha só, as taxas de natalidade estão muito baixas, fazendo com que os países ricos precisem exportar. Exportar é mandar para fora. Quer dizer que eles vão pegar seus trabalhadores e mandar para outros países? De jeito nenhum. Já são poucos, né? Então, eles superaproveitam e importam mão de obra qualificada de outros países. Então, o que está errado nessa questão aqui, ó, ela está igualzinha a essa, é exatamente uma palavrinha, exportar. Veja como a leitura é importante para você não cair nesse tipo de pegadinha, tá? Questão 7. Assinale a alternativa incorreta. Então, a gente vai marcar aqui a que estiver errada. Os países pobres apresentam pirâmides etárias com bases largas e topos estreitos, né?
indicando, respectivamente, baixa expectativa de vida e altas taxas de natalidade. Gente, preste atenção nessa questão, é muito importante. Olha só como tem informação aqui, como vocês podem errar facilmente essa questão. Os países pobres apresentam pirâmides etárias com bases largas, ou seja, nasce muita criança, e topo estreito, poucos idosos, certo? Indicando, respectivamente, na ordem do que eu falei, né? Primeiro eu falei com bases largas, pirâmides etárias com bases largas e topos estreitos. A base vai indicar a taxa de natalidade. Aí depois eu digo, indicando, respectivamente, baixa expectativa de vida. Não. A base larga, ela não indica expectativa de vida, ela indica taxa de natalidade, porque estão as crianças na base. Agora, no topo da pirâmide, no topo é que nós temos os idosos. Aí sim, nós temos a expectativa de vida no topo, tá? Ou seja, os anos que o pessoal vai viver. Então, essa questão está errada. E ele pede para marcar qual? A errada. E é exatamente essa. Ok? Vamos marcar aqui letra A. Vamos ver as outras, né? Os países pobres apresentam pirâmides etárias com bases largas e topos estreitos. Tá estritos aqui. Estreitos. Indicando, respectivamente, na ordem, respectivamente, alta taxa de natalidade na base e baixa expectativa de vida no topo. Correta, né? Os países ricos apresentam pirâmides etárias com topos mais largos. Os países ricos apresentam pirâmides etárias com os topos mais largos? Sim, porque tem mais idosos, né? Indicando alta expectativa de vida? Sim. E base estreita, a base, onde estão as crianças estreitas, sim, é menorzinha, né? Indicando baixa taxa de natalidade. Correto. Os países ricos apresentam pirâmides etárias com um grande número de idosos e cada vez menos jovens. Correto. Né? Então, veja, não existe nenhuma informação nessa questão que vocês não saibam. Tudo isso foi visto durante as aulas. Qual é a questão aqui? Como é que a gente resolve? Por que tanta gente errou essa questão? Porque ela necessita de uma leitura muito bem feita, senão você vai errar facilmente. Tá? Então vamos ler, aprender a ler devagar, com cuidado, ler várias vezes para poder responder as questões. Quando eu vou fazer qualquer tipo de prova, eu leio várias vezes até entender tudo que a questão está abordando, porque a rapidez é inimiga da perfeição, né? Questão 8. Observe as pirâmides, no caso, ao lado aqui, e assinale a alternativa incorreta, ou seja, a que está errada, né? Novamente. Então, vamos lá. Nós temos a pirâmide A, vocês estão vendo que é forma de pirâmide mesmo, né? O topo bem estreitinho e a base bem larga. Essa pirâmide A, ela representa um país o quê? Pobre, né? Nasce demais, está morrendo, ou o pessoal não está chegando à fase adulta e muito menos à fase mais avançada, a terceira idade. A pirâmide B já indica um país, né, mais desenvolvido. A base está ficando um pouquinho mais estreita, eu estou tendo muitos adultos e está aumentando o meu número de idosos. Está ficando bem larguinho aqui em cima. Então, um bom, né, pirâmide de um país rico. Então, vamos lá, vamos marcar errada. A questão pediu para a gente marcar errada. Letra A. A pirâmide A apresenta um país subdesenvolvido. Certo. Né? Tá certo. Então, a gente não vai marcar que quer que marque a errada. A pirâmide B apresenta um país desenvolvido. Certo. A pirâmide A apresenta alta expectativa de vida. Aqui, a gente tem alta expectativa de vida aqui? De maneira alguma. A gente tem baixa expectativa de vida porque o número de idosos é menor. A pirâmide B apresenta maior número de idosos? Isso. Né? Ou seja, aqui, pode comparar. Aqui eu não tenho quase idosos e aqui eu tenho bastante idosos. Ó. De acordo com as idades, está bem pequenininha aqui. Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Ó. Então, aqui, vocês podem observar que vem de 0 a 4 anos, aqui é mais de 80. Ó. Então, a gente já tem bem mais idosos aqui no topo. Tá? Questão 9. Sabe-se que a população da África é a que possui a maior taxa de crescimento do mundo. No entanto, a maior população do mundo não está neste continente. Isso ocorre, pois,
Por quê? Né? Veja, o continente africano ele tem cerca de 54 países, aproximadamente 54, se não estou enganado. E, na realidade, a maioria desses países, vocês sabem que são países muito pobres. Portanto, eu vou ter uma taxa de natalidade muito alta? Sim, mas eu também tenho uma taxa de mortalidade também muito alta. Então, meio que equilibra as coisas. Então, a população ela não cresce muito porque a taxa de mortalidade é muito alta, tá bom? Então, fica meio que equilibrado. Então, vamos tentar entender isso aqui, né? Por que esse crescimento demográfico, né? Ele é alto, mas mesmo assim a população não é a maior do mundo, né? A taxa de mortalidade é muito baixa. Errado, a taxa de mortalidade é alta, né? A taxa de natalidade é alta. A taxa de natalidade realmente é alta, mas essa taxa de natalidade alta, ela explica o porquê a população da África não ser a maior do mundo? Não. E a questão pede para explicar. Ela diz: a maior população do mundo não está neste continente. Isso ocorre, pois. Então a gente vai ter que explicar o porquê a África não é o continente que tem o maior número de habitantes. E aí a explicação vem nascer. A expectativa de vida é a menor do planeta. Ou seja, as pessoas vivem poucos anos. E além delas viverem poucos anos, a taxa de mortalidade também é alta, certo? Então, a taxa de fecundidade é baixa. O que é fecundidade? Quantidade de filhos por mulher. Então, não é baixa, é alta. Né? Então, a questão aqui que explica o porquê o continente africano não tem a maior população do mundo é essa daqui, ó. É a que melhor explica a letra C. E a 10 é bem facinho. Qual foi a grande descoberta que permitiu ao homem fixar-se em um lugar? Antes o homem era nômade, vivia de um lugar para o outro, né? Foi a caça, a pesca, a coleta ou a agricultura? A agricultura foi uma grande revolução e fez com que o homem se fixasse em um determinado local, né? Antes ele só vivia da caça, da coleta de frutos e da pesca. Ele tinha esses domínios. Mas quando o homem descobre de fato, né, a produção agrícola, ele começa a se fixar em determinado local. Pessoal, espero que vocês tenham tirado as dúvidas aí na prova de vocês, certo? A prova, novamente, ela não vai fugir do conteúdo, é o mesmo conteúdo. Então, estudem direitinho migrações e população mundial, essas taxas demográficas, certo? Para vocês tirarem aí boas notas e recuperarem as notas ruins, caso você tenha tirado uma nota abaixo de 7, tá bom? Qualquer coisa é só me procurar, gente, pelo privado. Até a próxima e tchau, tchau.